Quem mais nos educa em nossa aventura terrena? Quem passa o tempo todo conosco? Serão nossos pais? Nossos pais estão conosco, nos preparando dentro de casa para um mundo externo, para um mundo exterior, nos dando dicas, orientações, bons aconselhamentos. Mas e quando vamos para as ruas, quando vamos para as escolas, quando vamos para o trabalho? Encontramos sim diversos professores, cada um com a sua importância, cada um no seu momento certo de nos preparar ou de nos adicionar uma preparação. Mas quem está o tempo todo conosco? É a professora chamada vida. É ela quem nos acompanha o tempo todo. É ela quem está sempre presente, dizendo, ou pelo menos insinuando, como nós devemos fazer para seguir adiante. A vida ela não é estática, a vida não é intermitente, a vida ela não espera por nós. Ela é impermanente, mas ela vai deixando lições. Ela está o tempo todo ao nosso lado, mas sempre indo adiante e nos puxando de uma certa forma para frente. Só que às vezes nós puxamos para trás e às vezes queremos nos apegar a determinados fatos e acontecimentos que nos aprisionam. Há uma dica ou uma grande orientação no livro tibetano dos mortos, também conhecido como Bardo Thodol. Lá nós encontramos o seguinte texto. Seria ideal que de todos os acontecimentos por que passamos, os homens guardassem aquilo que melhor serviu como ensinamento. Que ele tivesse aprendizados, que ele pudesse observar que houve alguma coisa de útil, algo de valioso, uma lição foi dada. Quando fazemos isso, adicionamos muito ao nosso crescimento material, ao nosso crescimento como ser humano. Aprendemos bastante para seguir adiante para as outras lições que realmente serão dadas. Mas quando não fazemos isso, ou quando nós preferimos nos apegar a um momento desagradável, a angústias, a amarguras, a tristezas, a perdas, é como se nós disséssemos também para nós mesmos: desisti de viver, não quero mais continuar. Mas a vida não desiste de nós, a vida continua realmente nos ensinando, ela não espera por nós, ela segue, mas ela, de uma certa forma, está nos incentivando a acordar. Houve um determinado momento em minha vida, já casado e com o meu segundo filho, ele, quando estava para completar, estava perto de 2 anos de idade, ele começou a ter crise convulsiva. E isso foi se repetindo mês a mês. Nós ficávamos assustados, desesperados, porque não conhecíamos essa situação, não sabíamos como lidar com isso e procuramos toda a sorte de equipe médica para nos tirar aquele problema, aquela grande dificuldade que nós não sabíamos como diluir. Mas todos eles, depois de alguns exames, disseram que não tinha jeito, tínhamos que esperar. Até que ele, o meu filho, tivesse uma maturidade suficiente para ter imunidade em seu corpo. Isso poderia acontecer entre 5 e 7 anos de idade. Mas nós não queríamos esperar tanto tempo assim. Mas não tinha outro jeito. E mês a mês, pelo menos uma vez por mês, ele convulsionava. Isso até os 5 anos, perto de chegar ou completar os 6. Quando ele teve, numa última noite, 2 crises e nunca mais convulsionou. Depois ele se desenvolveu, cresceu, hoje é um belo rapaz de 18 anos, vai para a faculdade. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós não paramos a nossa vida naquele momento, apesar de tudo o que aconteceu. Nós sabíamos que ele, no mês seguinte, poderia passar pela convulsão mais uma vez, e passaria, e passou. Mas nós tínhamos que continuar vivendo, precisávamos realmente
lidar com aquela situação, entender como aquilo estava funcionando e o que estaria trazendo de aprendizado para nós. Aprendemos muito. Ele nos ensinou muito, a vida nos deu uma lição dura e pagamos um preço muito alto para seguir em frente. E é assim que a vida faz. O que nós não podemos fazer é ficar sentados, lamentando, chorando o tempo todo e achando que aquilo ali é o fim, que aquilo ali agora vai paralisar por completo a nossa vida, que aquele fato, aquele acontecimento ou aquela perda que tivemos vai nos aprisionar eternamente no passado. A vida segue. E nós não estamos aqui para ficar parados. Uma água de rio parada se torna podre, fétida, apodrece, estraga, não serve para mais nada. Há um grande ensinamento, quando nós falamos sobre vida, temos que falar também sobre morte. Na expressão latina chamada memento mori, lembra-te de que também vais morrer. Essa sentença, ela é muito importante para nós aproveitarmos cada momento de nossa vida. Mesmo que sejam momentos desagradáveis, mesmo que sejam momentos delicados. Ou aquelas situações em que nós agora passamos a nos encontrar, mas gostaríamos de estar num ambiente melhor, numa situação mais adequada. Não queríamos estar vivendo aquela situação. Mas temos muito o que aprender também com esses momentos. Memento mori. Os sacerdotes, cristãos principalmente, usavam muito essa expressão. Na antiga Roma, quando um oficial voltava de uma grande batalha, ele era ovacionado, ele era adorado, e um sacerdote, antes de colocar a coroa de louros em sua cabeça, sussurrava em seus ouvidos: memento mori, lembra-te de que também vai morrer. Ou seja, pode aproveitar esse momento, é próprio para isso. Mas não se apegue a ele, não se eternize, porque você também vai morrer. Isso também passará. Tudo passa. Tanto os bons quanto os maus momentos, porque passamos. Mas seja como for, todos eles são experiências, são momentos de lições que a vida também está nos dando. A grande professora vida. São Jerônimo e São Francisco de Assis usavam muito também o memento mori, ou seja, era simbolizado por meio de um crânio, de uma caveira, para lembrar exatamente que a morte poderia acontecer a qualquer momento. São Jerônimo, em suas meditações, ele colocava uma caveira diante dele. São Francisco de Assis, a mesma coisa. Há, inclusive, em Minas Gerais, na nascente do Rio São Francisco, uma estátua de São Francisco com uma caveira na base de seus pés. Memento mori. Lembra-te de que também vais morrer. Portanto, viva a vida. A professora vida, a pedagoga vida, nos ensina que precisamos aprender a olhar para os detalhes. Há tanta coisa acontecendo nesse momento, às vezes até pequena, mas que serve tanto para nos deixar mais tranquilos, mais calmos. Há tanto ensinamento, há tanta inspiração na natureza, nos animais, nas plantas, os detalhes. E só quando desaceleramos o nosso ritmo é que nós paramos para prestar atenção e nos conectamos com a natureza, interagimos com ela. Os detalhes. A vida nos ensina. A vida também nos ensina que tudo é feito de ciclos. Tudo começa, mas também termina. Nada permanece inalterado. Nada fica para sempre. Tudo
muda, tudo se transforma. Assim, quando começamos um relacionamento, precisamos estar cientes de que um dia isso também pode acabar. Seja porque as pessoas não estão mais juntas ou porque um deles já foi embora, partiu desse mundo. Não podemos ou não devemos nos eternizar nesse sofrimento. Temos sim um momento para isso. Como disse Salomão, há um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para nascer, outro para morrer, tempo para tudo. Há sempre um tempo também de esperas para compreender. E os ciclos, eles vão também se fechando. Assim que o relacionamento se fecha, não podemos nos apegar a ele, não podemos tentar forçar a barra para que ele permaneça, para que aquela pessoa que está querendo ir embora por algum motivo, permaneça conosco. O ciclo se fechou e precisamos seguir adiante. Há novas oportunidades. A vida está nos convidando para seguir adiante porque nós temos uma história para continuar escrevendo. A nossa própria história, que independe da história do outro. Quando um ente querido se vai, há o meu momento também de tristeza, meu momento de luto. Mas eu tenho que fechar esse ciclo. Também preciso seguir adiante, porque também vou sair um dia desse plano. A vida também nos ensina que o bom pastor é sempre aquele que liberta as suas ovelhas e não as mantém prisioneiras, porque se assim o detiver, serão ambos dependentes um do outro. No caso do pastor, ele será prisioneiro de sua vaidade de se julgar superior aos outros, de ser melhor do que qualquer um, de estar acima de todos. No caso do rebanho, eles se tornarão prisioneiros de sua ignorância, ou da ignorância de achar que não são capazes de seguir adiante sozinhos. A vida continua nos ensinando. A vida é tão pedagógica. Ela ensina que os sistemas de crença, eles podem tornar um homem santo, mas também podem fazer despertar o seu pior demônio. Tudo depende do modo como nos comportamos diante de cada um desses sistemas. É o nosso modo de enxergar a vida, o nosso ângulo, que pode se tornar prejudicial para nós. A nossa professora vida, ela nos ensina o tempo todo que nós não podemos nos apegar ao passado. No passado nós só vemos realmente fantasmas. Precisamos nos libertar. Precisamos seguir adiante. Tanta coisa maravilhosa precisamos experimentar. Às vezes nós nos aprisionamos à nossa mente e achamos que são os outros ou o mundo aqui fora que estão nos colocando numa situação de desconforto. Até o início do meu casamento, eu tinha uma dificuldade danada para poder colocar sunga de banho para ir à praia, para ir à piscina. Eu sempre me julguei, pelo menos até um determinado ponto, magrelo demais. E isso era um problema. Eu achava que realmente as pessoas reparavam muito em mim por conta da magreza. Minha esposa até então insistia para que eu usasse a tal sunguinha de banho, mas eu tinha realmente vergonha, tinha medo. Depois de tanto ela insistir, isso levou alguns anos, pelo menos uns 3 anos seguidos, eu disse para ela que eu iria me arriscar. Prepare-se para um vexame. Estava numa praia, na praia de Setiba, em Guarapari, e resolvi então me arriscar. Tirei o short e corri para dentro do mar. Baixei o corpo abaixo das águas e só deixei o pescoço do lado de fora. Olhei para toda a orla como um periscópio para ver quem é que estava olhando para mim. Ninguém. Ninguém estava me observando.
e eu estava prisioneiro de mim mesmo. A partir dessa data, nunca mais fiquei com short de banho. Passei a usar a sunga. E aí o meu pensamento passou a ser o contrário. Eu já começava a achar ridículo eu me ver de short de banho em praias e piscinas. Nós vamos fabricando essas coisinhas na nossa mente e vamos nos tornando cada vez mais realmente dependentes dela. A vida sempre te dá mais do mesmo. Quanto mais focado numa determinada situação, numa determinada circunstância, mais ela se tornará presente para nós. Nietzsche tinha um pensamento em que ele dizia: quanto mais você olha para um abismo, o abismo também passa a olhar para você. Tudo depende do foco. A vida nos ensina que nós precisamos de vez em quando virar o seletor de imagem, trocar de canal, olhar para outro lado, enquanto aquele que estava sendo de uma certa forma delicado, perigoso, ameaçador, sofredor, vai se dissolvendo porque o meu foco, a minha atenção agora estão num outro ponto. É assim que nos superamos. É assim que aprendemos a viver um dia de cada vez. Numa outra expressão latina, carpe diem, colher o dia. O dia em que nós vivemos é o dia mais importante de nossa vida, porque é o que nós temos agora, é o momento presente. Colher o dia, absorver tudo que de bom pudermos entender no dia de hoje. Amanhã, não sei se virá. Jesus dizia: não se preocupe com o dia de amanhã, ele terá as próprias preocupações. Então, é vivendo um dia de cada vez que nós aprendemos como superar as adversidades, como entender que um dia eu sairei daqui. A morte pode acontecer a qualquer momento. Memento mori. Eu me lembro que um dia eu vou morrer. Mas nem por isso estou assustado, amedrontado, porque é uma consequência natural. Todos passaremos por essa experiência. E que bom que nós façamos uma experiência dessas de uma maneira mais sábia. Quanto mais nós nos prepararmos, melhor será realmente a nossa passagem. Aquilo que nós, de uma certa forma, fazemos aqui, levamos para o pós-morte. A vida, dando um exemplo disso, a vida nos ensina que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso plantar o que eu quiser, mas só vou colher aquilo que plantei. Se eu plantei amoras, eu não vou colher maçãs. E como a vida sempre me dá mais do mesmo, quanto mais eu vivenciar as mesmas rotinas, as mesmas experiências, elas se repetirão comigo até mesmo no pós-morte, porque a morte, ela não consegue tirar tudo de nós. Essa é uma ilusão que nós temos. A morte tira, sim, os nossos bens materiais, o nosso patrimônio. A morte tira os nossos relacionamentos. A morte tira o nosso corpo, que vai se transformar debaixo da terra. Mas a morte não nos tira de nós mesmos. O que eu tenho em minha consciência vai permanecer no pós-morte. Certos materialistas, numa determinada ocasião, perguntaram ao sábio imperador estoico Marco Aurélio: imperador, o senhor é um homem que dá tanta importância para valores como ética, justiça, igualdade. E se depois da morte não houver nada disso, o senhor não puder utilizar isso lá, tudo acabou, não existe vida após a morte. Marco Aurélio, como era de uma escola estoica, ele era lógico, ele então dizia: bom, se não houver nada depois da morte, ou melhor, se houver alguma coisa depois da morte, eu estarei então levando esses meus valores e vivenciando-os lá, no pós-morte. Mas se realmente não houver nada, se de repente depois que eu morrer
acabar por completo, então pelo menos eu estarei vivenciando isso agora. É a única oportunidade, o único momento que eu tenho para exercitar esses valores. E isso explica muita coisa, né? Muita gente não pensa assim. Muita gente acha que pode realmente ganhar o mundo pisando em cima dos outros, trapaceando, mas só que um dia a conta chega. E há muitos anos que os valores têm perdido um pouco da sua importância na humanidade. A fome e a miséria não existem por falta de comida ou por falta de recursos, mas também e principalmente por falta de valores, de honestidade, de caráter, de solidariedade. A vida nos ensina isso. Nós precisamos ser bons alunos para entender o quanto é belo viver, mas precisamos saber como seguir adiante. Hoje, eu ando devagar porque já tive pressa. Como diz a letra da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de sair logo da infância, adolescência e chegar na fase adulta. Mas eu não estava preparado para viver imediatamente na fase adulta. Eu precisava ter a boa experiência da infância, de sentir, de participar das brincadeiras, das ilusões, dos sonhos, da fase da adolescência, até chegar à fase adulta. Já tive pressa para vencer na vida, para ter logo os meus recursos, para ter uma vida abastada, para ter uma vida super confortada. Mas eu não tinha maturidade para tanto e eu precisava trilhar um caminho. Nós temos que nos preparar aos poucos, olhando para os ensinamentos que estão sendo dados a todo instante. Se eu não tenho ainda uma preparação para ser um profissional, como eu espero me tornar logo o tal? Eu preciso de um tempo de esperas para isso, de uma preparação. Eu preciso plantar, regar, cuidar, para que possa dar frutos. Eu preciso de um tempo exatamente para entender tudo isso. Todos nós precisamos passar por tudo o que passamos. Quem fica lamentando o tempo todo, quem fica reclamando o tempo todo de certas coisas que acontecem, que gostariam de estar numa melhor situação e odiando, praguejando, maldizendo aquele momento, não está entendendo o recado, a lição que a vida está dando e a oportunidade de crescer. Tenham todos um ótimo dia e vivamos um dia de cada vez, porque se lembrem, nós também vamos morrer. Gente, não levamos nada dessa vida. Para que perder tempo com maldade, com falsidade, com falta de amor? Todos nós teremos o mesmo destino, independentemente da condição financeira, da classe social. Portanto, ame, brinque, perdoe e aproveite a vida. E guarde essa para você. É assim que